Boa noite, Delano. Boa noite a todos. Agora, na sintonia desta prece, né, proferida pelo Delano, nós agradecemos ao mais alto, né, aos nossos benfeitores espirituais, pela presença amiga na nossa vida, e rogamos a Jesus que esteja à frente destes trabalhos, né, conforme Delano invocou. E nós, esses trabalhos se iniciam, no pedimos que Jesus envie seus representantes do amor para se aconchegarem aos nossos corações, e nos inspirando, nos intuindo no que se fizer necessário esta noite. Que Jesus nos ilumine a todos, né? Nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui hoje vivendo a grande oportunidade, né? De novos aprendizados. Então, dentro dessa compreensão dos ensinamentos do Evangelho, né, de Jesus, e nós agradecemos a Ele. Agradecemos a Ele na certeza de que quando somos chamados a falar aqui, é porque somos os necessitados, né? Não tem jeito de ser diferente. Nós somos necessitados, somos nós que estamos falando, que estamos aqui agora precisando de estudar e de interiorizar mais. Especialmente a gente fala porque compreender a doutrina para falar, para estar trazendo, para conversar, é muito bom. É bom pela oportunidade dos aprendizados que nós acabamos interiorizando, né? Então, eu vejo nisso, então, assim, interiorizar tudo isso é importante para entendermos a grande responsabilidade que temos em ser espírita, né? Então, nós vamos hoje dar condução, né, ao estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O nosso Evangelho ele está sendo abordado no capítulo 17. O capítulo 17 ele tem o título Sede Perfeitos, conforme a nossa irmã Tatiana semana passada falou, e foi o que mesmo que eu sinto. Este capítulo Sede Perfeitos, ele é um capítulo que me enche de esperança. Lembrando que se chega até nós esses textos de esperança com ensinamentos tão ricos, né? É porque nós somos capazes de nos esforçar mais ainda nessa reencarnação para diminuirmos aí a distância do estado de imperfeição em que nós nos encontramos até que nós cheguemos ao estado de perfeição. Então, vai dependendo muito da gente, né? Então, assim, nós sabemos que tudo que nos acontece, que chega até nossos ouvidos, que chega até nossos olhos, não é por acaso, né, gente? Não é por acaso. Tudo isso não tem, assim, não existe isso sem um motivo, né? É porque já está na hora de fazermos a nossa parte, de esforçarmos no caminho, porque são ensinamentos que encontram-se gravados na nossa consciência, que nós trazemos. Mas hoje recebemos como lembrete de várias formas, através de textos, de vídeo, chamando à prática, né? Então, assim, lembrando aqui, semana passada, a Tati, ela trouxe aqui para a gente uma visão das características, foi isso, o Tati? Meu computador está saindo aqui. A Tati trouxe para a gente uma visão das características do homem de bem. Com todo o jeitinho da Tati, aquele jeitinho que é só dela, né? Ela nos ajudou a sentir a beleza que são as ações do bem, que nos aguardam no caminho, as atitudes que precisamos naturalmente conquistar na vida e que vão nos impulsionar né, no caminho da perfeição. A Tati, de forma especial, ele cutucou a consciência de cada um de nós, nos levando a muitas reflexões durante a semana. Ela comentou o item 3, né? O homem de bem. Conforme consta lá no 3, as ações de um homem de bem. Nós vamos fazer assim, esse capítulo 17, no item 4, que é intitulado Os Bons Espíritas, nós vamos primeiro, então, fazer a leitura dos parágrafos e nós vamos comentar aqui. E aí nós vamos aqui abrir, né, a todos os internautas que se encontram estudiosos da doutrina espírita, que se acharem necessário interromper ou mesmo comentar, corrigir,
para ficarem à vontade, né? Sempre acrescentam nos estudos de quem permanece aqui à frente. Então, nós fazendo a leitura aqui do primeiro parágrafo, Kardec, ele nos fala assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados assim expostos, né, que é do texto do Homem de Bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O espiritismo não institui nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Olha bem, Kardec, ele já inicia aqui o texto, né, lembrando da nossa responsabilidade, como espírita que somos, né? Ele coloca aqui para a gente que o espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz, ele fala, forçosamente, o espírita, né, a ser um homem de bem. Então, assim, com as qualificações relacionadas e comentadas no item anterior, a gente vê quanta coisa nos aguarda, quantas atitudes estão nos aguardando, quantos comportamentos nos aguardam dentro de tudo que a doutrina espírita reserva a cada um de nós. Então, assim, como que nós podemos interpretar a afirmativa de Kardec quando ele diz espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido? Ele é claro, né? Ele usa a palavra forçosamente, que a gente diz até que ele é um pouco forte, mas não é, porque ele quis dizer bem natural, que é forçoso na transformação nós atingirmos, né, outros sentimentos. Mas aí, quando ele fala espiritismo bem sentido, espiritismo bem compreendido, então, assim, a gente reporta a vida de Kardec, porque ele sentiu tudo isso para nos traduzir, para nos trazer. E olha os trabalhos e a entrega que existiu de Kardec nessa vida, né? Kardec, que ele partiu para pesquisas, estudos sérios, né? Ele dentro da vida dele, quando ele sentiu, percebeu o chamamento, dentro do que ele já trazia, né, acordando para essa nova reencarnação que Jesus estava dando, que Deus permitia a ele estar vivendo, Kardec ele se afundou, né, com a ajuda dos bons espíritos, através de mensagens que ele percebeu e pelas revelações dos espíritos buscando a ciência e a filosofia espírita. Então, ambas aí, bem compreendidas e sentidas por ele entendeu que elas levavam realmente os homens a uma moral que era a mesma de Jesus. Olha só, gente, que exatamente era tudo o que ele estava constatando nas pesquisas e na sua entrega, né? Então, ele pesquisou, ele trabalhou, ele utilizou todos os meios sobre as bases sólidas que são, né, as leis da natureza. Então, ele esclarece a todos nós, apresentando a religião espírita, sem hierarquia, sem ritos, sem dogmas, com explicações que são claras, que são coerentes, não é isso? Então, por isso, nesse texto, ele acaba afirmando, né, que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. O espiritismo, ele não cria, né, o espiritismo, ele não cria uma nova moral, mas ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida a todos aqueles que duvidam ou vacilam, né? Isso não significa que todos os espíritas sejam como ele descreveu, pois entre, né, a teoria e a prática existe uma longa distância realmente a ser vencida por nós, né, gente? Tudo bem? Nós podemos passar para o segundo parágrafo, ou tem alguém que queira acrescentar ou comentar alguma coisa aqui para a gente continuar conduzindo? Tá tranquilo, Marina. Pode continuar. Tá ótimo. Pode.
Tá ok. Então, nesse segundo parágrafo, Kardec apresenta para a gente o texto assim: muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. Aqui atribuir isso a alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo, né? Olha, aqui Kardec tá trazendo para a gente, né? Mostrando aí o que seria para a gente acreditar nas manifestações, o que seria a gente, com que olhos nós enfrentamos, com que olhos nós assumimos, né? É tudo isso que a doutrina espírita vem nos apresentando. Muitos que aceitam a ciência espírita, a que demonstra a realidade do mundo espiritual, suas leis, seus habitantes, seu relacionamento com os encarnados, não percebem seu contexto moral, ou não aplica, né, gente, a si mesmo. Muitas pessoas, conforme a gente sabe, a gente convive, a gente né, a gente trabalha, a gente aprende. Então, nós sabemos que muitos que aceitam a ciência espírita, né, eles não percebem um contexto e também não aplicam a si mesmo no dia a dia, aproveitando todo esse momento de ensinamentos que recebemos. Tudo bem? Podemos continuar? Aqui nós vamos partir para o terceiro capítulo, terceiro parágrafo, que fala assim para a gente. Será então necessário, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer os olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. Aqui se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Então, gente, mas é isso mesmo. Nós vamos reportar que é muito importante. Há muita gente que eu acredito que sinta o mesmo que eu, ou que sentiram o mesmo que eu senti quando iniciei na doutrina. Quando a gente inicia na doutrina, parece que tudo muda muito rapidamente, nossos conceitos e os nossos valores. E parece que a gente não chega a pisar em ovos, porque tudo está ali e estava muito próximo e não dava para, não via e não era visto por mim. Então, acredito que esse momento, que é o momento em que nós temos mais sede de estar buscando, de ler, de esmiuçar, ou de ouvir muito as pessoas que têm essa capacidade, né, do estudo, da pesquisa, então a gente fica assim, envolvido com um certo sentimento muito mais apurado a essa doutrina que acaba nos acolhendo com todas as respostas. Então, eu acho que, para mim, especialmente, isso que Kardec vem falando para a gente, assim, não, essa inteligência, não tem necessidade dessa inteligência, né? Para entender, não há necessidade de uma grande inteligência e conhecimento. Nós vemos aí, na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, que existem homens de inteligência, conforme ele fala no texto, de inteligência, com vidas bem-sucedidas, né?
que entende de tudo, que conversa de tudo, que defende tudo, que às vezes tem faculdades formadas em vários campos, né, na vida, grandes profissionais, mas que não a compreendem e às vezes nem aceitam, por não compreender mesmo. E há também crianças, jovens, pessoas de pouca instrução, que a gente sabe que não têm grandes estudos ou grandes experiências, assim, eles aprenderam os princípios da doutrina com muita facilidade. E com uma facilidade que nós podemos entender que vem do coração, né, gente? Na realidade, porque são pessoas sensíveis. São sensíveis todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente as essências das coisas. Porque a gente entende que realmente sensibilidade, ele é patrimônio do espírito que já atingiu um certo grau de percepção proveniente dos fatos, né? Então isso, o que que acontece com todos nós nas encarnações que nós temos como um presente de Deus, nas nossas idas e vindas, nas nossas relações com família, nas nossas relações no trabalho, nas nossas relações em tudo que a gente hoje tem como oportunidade. É trabalhando essa sensibilidade, é trabalhando nas nossas relações, em tudo que nós temos como aparato divino ao nosso dispor, é para realmente nos tocar. Então, assim, nós vamos sim, né? Nós vamos atingindo, dependendo da nossa busca, daquilo que eu quero, e me entrego indo atrás, é que nós vamos realmente desenvolvendo essa capacidade, essa sensibilidade para chegarmos à maturidade necessária, né? A maturidade espiritual. Tudo bem? Podemos continuar aqui? Eu vou então aqui agora. Alguém quer falar? Nós vamos ler, então, agora o quarto capítulo, o quarto parágrafo. Neste quarto parágrafo, Kardec, ele traz para a gente assim, olha, em alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a caminho. Deixa eu pegar aqui. Alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos sem crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Ou então guardam as suas simpatias para que lhes compartilhem para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil segundo noutra existência. Olha, gente, nós sabemos que as dificuldades que todos nós temos no caminho, e nós podemos reportar a nós mesmos. As dificuldades que sentimos, ou de repente de compreensão, as dificuldades que encontramos no caminho para desenvolver determinados conceitos, ou assim interiorizar os ensinamentos que nos fazem livrar de alguns outros conceitos que trazemos de outras e outras encarnações.
Então, assim, é uma luta que cada um de nós trava no dia a dia, né? A gente sabe que, dentre tudo isso, a gente convive não pensando no outro, mas nós sabemos dos sentimentos que nós desenvolvemos sempre e dos sentimentos que nós temos dificuldade de desapegar, de libertar, né? Então, assim, existem pessoas que o apego às coisas materiais é muito forte, impedindo visão, né? Deixa eu tirar aqui, impedindo visão, impedindo o interesse, vamos falar assim, o interesse do entendimento do infinito, da natureza, das coisas que nos envolvem. Então, assim, essas pessoas, muitas delas, né, podem aceitar as manifestações espíritas, mas se sentem tão bem nas sensações e prazeres materiais, que não se interessam por nada que possa alterar a sua vida, o seu viver atual, né? A vida que travou para o seu conforto, e aí fica ali naquela zona de conforto e deixa para participar das coisas espirituais quando estiver mais velho ou após a morte. A gente ouve muito, né, as pessoas dizerem: ah, assim tá tão bom, né? Para que eu vou ficar me tirando daqui para presenciar uma casa espírita, fazer leituras? Ah, não, é muito cansativo. Deixa aí para outro momento, quando eu tiver mais de idade, quando eu estiver na cama, ou quando eu estiver em um momento que eu não esteja precisando de desenvolver as atividades que hoje eu desenvolvo, eu vou estar mais interessado numa religião e vai ser o espiritismo que eu vou procurar. E vai ser o espiritismo que eu quero estar pegando para a minha vida, né? A gente fica entristecido até de falar assim, porque a gente sabe que, assim como na nossa busca, se nós nos esforçamos para aproveitar agora e pegar todos os momentos, ou de estudo, de prática, de aprendizado, e a gente vai com vontade, quanto mais a gente tenta abrir um livro, a gente vai estar sentindo que uma porta abre. A gente vai tentar fazer uma atividade que seja numa casa espírita, que seja do bem na vida, abre uma janela, abre outra oportunidade, as coisas vão acontecer. Dessa mesma maneira, aqueles que dizem, depois eu faço, mais tarde, quando eu tiver mais, né? Agora não me interesso, ao invés de abrir as portas, elas vão aí fechando. E na hora daquela dificuldade maior, é que nós vamos sentir falta do conhecimento, dos bons raciocínios, da compreensão de tudo que nos passa, das dificuldades que nós travamos, né? É preciso a gente ter um canal aqui dentro para estar buscando esta compreensão. E nós não podemos fechar. A gente precisa de estar aproveitando para abrir cada vez mais e mais, né? Este canal que Deus nos permite trazer, né? Então, assim, a gente sabe que dentro da doutrina espírita, nos nossos conhecimentos, ou mesmo nos estudos que nós trazemos, que nós trabalhamos, alguns chegam a participar de grupos mediúnicos, que chegam a considerar espíritas por isso, interessados no fenômeno, assim, não na filosofia espírita e na moral, mas, segundo Kardec, esses são os espíritas imperfeitos que param no caminho, né? Ou se afastam dos companheiros por não quererem trabalhar na sua transformação espiritual. É isso que a gente está dizendo aqui, né? De nós, às vezes muitos de nós, não estou falando que somos nós, mas, assim, quantos que a gente sabe que podemos estar dando a mão, sabe? Para dar uma força, para fazer com que compreendam e entendam que o momento precisa ser agora. O momento ele precisa ser alimentado por nós agora sem peso nenhum. Dizer que nós estamos vivendo um momento que tudo que fizermos, atendendo ao convite da doutrina espírita, de textos que hoje nós estamos aí recebendo com muito mais facilidade, né? Nessa vida interativa que nós estamos vivendo, eles são chamamentos para nos fortalecer. São chamamentos para aproveitar um pouquinho que nós já trazemos aqui para fazer desenvolver. Então, assim, é preciso saber aproveitar. Eu estava dizendo aqui daqueles nossos irmãos que
participam de grupos mediúnicos, consideram-se espíritas, interessados, mas interessados nos fenômenos e não na filosofia e na moral, né? Segundo Kardec, eles são esses espíritas imperfeitos que param no caminho, né? Ou se afastam dos companheiros por não quererem trabalhar na sua transformação espiritual, ou por procurarem pessoas que pensam como eles, que têm as mesmas fraquezas ou prevenções. Então, assim, aí a gente, quando estuda, quando está procurando, quando pensa em trabalhar esses raciocínios e essas buscas espirituais, nós vamos estar trabalhando a nossa boa sintonia. E a sintonia também de buscar para junto de nós as pessoas também que pensam iguais. As pessoas que pensam como nós e que vão nos fortalecer naqueles ideais, não é verdade? Assim também, esses nossos irmãos, eles acabam por entender que é mais confortável procurar aquelas pessoas que se prendem também àquilo que os fazem afastar um pouquinho desse momento da busca pela compreensão do espiritismo, pela compreensão dessa doutrina, né, de amor que está nos envolvendo aí no momento. Então, assim, só que nós precisamos também de compreender a dificuldade de cada um, entendendo que eles também já deram um primeiro passo na aceitação da doutrina de alguma forma, o que vai facilitar o segundo nessa mesma existência ou em outra existência, né? Ou, embora eles estejam realmente atrasando a sua libertação do apego ao mundo terreno, né? Ao mundo espiritual. Então, nós vamos aí convivendo com algumas pessoas que nos procuram, ou que trazem para a gente um pouco essa fraqueza de não estar querendo agora, a gente pode dar, né, assim, esse abraço espiritual, nessas sugestões de leitura, nas sugestões de procurar realmente aproveitar esse momento para se engajar, né, trabalhando os conceitos espíritas, as leituras, e se deixando evoluir conforme Deus programa cada um de nós, né? Esse progresso que nos aguarda cada dia melhores nas reencarnações. Tudo bem, gente? Nós podemos fazer a leitura do 5º parágrafo? Tudo bem? Alguém quer falar? Olha, no 5º parágrafo, Kardec fala para a gente assim: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E enquanto um contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Aí Kardec vem nos ajudar aí, né, a compreender que precisamos desenvolver em nós, né, essa alegria com o espiritismo. Precisamos desenvolver em nós essa busca constante, né? Essa busca constante na compreensão de tudo, porque, gente, é tanta coisa para aprender, é tanta coisa para nós ainda compreendermos, né? E está tudo aí. É só nós a gente procurar, né, aproveitar o que nos é colocado à frente, como leituras, trabalhos, muito trabalho, né, gente? E vamos prosseguindo para poder dar vazão a isso que Kardec vem nos revelar, né? O verdadeiro e sincero espírita, ele diz que ele encontra-se no grau superior de adiantamento moral. Se comparado
aos espíritos imperfeitos, né? Porque nós sabemos que nessa escala espírita, nós temos uma infinidade aí acima de nós de perfeição. E como que é bom, que eu disse no início da leitura aqui, né, no capítulo 6 de Perfeitos, como que ela me enche de esperança. Quando nós ouvimos de Jesus falando sede perfeitos, é porque nós podemos. Nós podemos sim. Então é preciso trabalhar tudo isso, né? Então, assim, o verdadeiro espírita, segundo Kardec fala aqui para a gente, ele valoriza mais os bens espirituais do que os materiais, empregando bastante o seu tempo e capacidades no desenvolvimento em si mesmo desses valores, né? Então, assim, o bom espírita, nesse tempo que ele leva, nessa busca que ele trava, ele acaba tendo uma boa percepção do futuro. E ele sensibiliza-se com os princípios da doutrina. E não tem como não sensibilizar. Nós sabemos que, se a gente lê aí os princípios da doutrina espírita, eles já vibram na gente com aquela coisa boa, como se eu, pelo menos, eu penso assim, nossa, aquele ali não desenvolve direito ainda, nossa, aquele ali, não, aquele ali também. Então, nós precisamos de trabalhar, né, gente? É o trabalho, é a busca. Então, assim, ele fala aqui que é um e outro. Peraí, deixa eu só voltar aqui no que Kardec vem falando para a gente. Ele, opa, voltei aqui. Kardec e as reflexões e os ensinamentos divinos aqui para a gente. Ele fala aqui, né, que o verdadeiro e sincero espírita encontra-se no grau superior de adiantamento moral, se comparado aos dos espíritas imperfeitos. Ele, o verdadeiro espírita, o sincero espírita, ele valoriza mais os bens espirituais do que os materiais, empregando bastante o seu tempo e capacidades no desenvolvimento em si mesmo desses valores. Tem uma boa percepção do futuro e sensibiliza-se com os princípios da doutrina. Numa palavra, foi tocado no coração e, por isso, a sua fé se torna inabalável, né? Aí, é como o músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Às vezes, ouve só ruídos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Nossa, não é isso mesmo? Por isso que o esforço, ele precisa de estar no nosso vocabulário, na nossa vontade, no nosso caminho, né? Para que a gente reconhecer que a gente não está sabendo tudo ainda. Nós temos tudo para aprender pela frente, né? Como vemos aqui, então, para ser considerado um verdadeiro espírita, um bom espírita, não há necessidade verdadeira, né? Vamos falar assim, de haver completado uma autoeducação ou haver conseguido um elevado grau de desenvolvimento espiritual. É necessário, sim, é necessário, sim, peraí, é necessário, sim, a compreender os princípios doutrinários pelo estudo perseverante, porque quanto mais os estudos, mais se aprofunda nesse entendimento, nós encontramos mais facilidade na aplicação nossa do dia a dia, nas atitudes, na nossa reforma, etc. Né? O espírito sincero, ele se esforça para encurtar a distância entre a teoria e a prática. Ele erra e corrige, né? Escorrega nas suas imperfeições, mas levanta. Levanta cada vez mais depressa, perseverando assim no caminho do aperfeiçoamento. A gente sabe que tudo isso é um desenvolvimento que nós precisamos compreender, né, gente? É um desenvolvimento de dia a dia. E o importante é que é o desenvolvimento do dia a dia que sempre nos impulsiona para o melhor. O Kardec falou aqui que a gente compara o imperfeito com aquele que está no caminho, se esforçando, com aquele que, de repente, não faz questão, às vezes ouve, né, assim, o espírita, comove com os acordes que está ouvindo e o outro só ouve ruídos. Eu me lembro, falando assim, lembrando do Evangelho, eu me lembro de uma reunião mediúnica. A gente tinha, no nosso trabalho,
assim, o comportamento de colocar uma música bem instrumental, baixinho, para inspirar, trabalhar, né, as manifestações e tudo. E, vez por outra, a gente recebia um espírito, um irmãozinho, né, necessitando de esclarecimentos, e com o coração mais endurecido, ele dizia que ali naquela sala existia ali um som que só tinha ruídos e que não tinha nada que realmente o fizesse se alegrar, né? Então a gente vê que a percepção de um realmente é tão diferente da outra e nós vamos nos transformando assim, né? Nós não nos transformamos na aparência, nós não nos transformamos no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos, se tudo quando se torna mais compreensível, não fica mais fácil para que a gente realize, né? Então, assim vai ser na nossa vida, na nossa doutrina, né? Essa doutrina de amor que nos aguarda aí no caminho, né, gente? E nós vamos trabalhando, como a gente sabe que nesse trabalho nós vamos ter dificuldades, e teremos muita, como nós temos agora, nós vamos lembrar que Kardec, mesmo trazendo tudo isso para a gente, ele fez aquela pergunta aos espíritos que foi: Deus deu a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Aí, os espíritos respondem para Kardec assim: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem. Então, nós vamos colocar aqui os homens de bem e os bons espíritas que um dia, atingindo, né, vão se desenvolver como um homem de bem. E aqueles que querem procurá-la, que somos nós. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Então, gente, essa esperança que eu falo, que sempre eu tenho, quando a gente conversa sobre a doutrina espírita, ou quando a gente chega nesse capítulo que Jesus vem com a frase sede perfeitos, a gente sabe que somos, né? Vivemos num caminho só de progresso, só de crescimento. E Deus, quando nos faz, nos dando assim a oportunidade de estarmos aqui, eu costumo repetir, Deus nos coloca aqui numa reencarnação para que a gente se torne bom, para que a gente volte melhor, não é? Então é isso aí. A gente está agora aprendendo sobre o Espiritismo, vamos voltar ao plano espiritual no nosso momento certo e vamos estar lá prestando contas à nossa própria consciência de tudo que deixamos de fazer, porque hoje, no presente momento, nós podemos nos cobrar. Eu, como espírita, o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer? O que eu estou fazendo verdadeiramente que um bom espírita não faria, com os ensinamentos que Kardec veio nos trazendo? O que eu estou deixando de fazer? Ou fazendo mal feito, ou fazendo com má vontade, né? Então, gente, é isso. A gente agradece a Deus, né? Essa oportunidade do Espiritismo na nossa vida. Eu, especialmente, agradeço a Deus pela oportunidade de ter descoberto a doutrina espírita na minha vida. E rogo a Ele, aos bons espíritos, que me ajudem aí. Me ajudem a compreender essa doutrina de amor, de luz, para que eu possa continuar a caminhada, né? Almejando aí um dia ser um homem de bem. Eu agradeço a todos a paciência, a me ouvir, né, com essa alegria, que eu sei que todo mundo do cantinho trabalha no coração, que nós vamos trabalhando na cabeça esses ensinamentos e um dia travando no coração tudo isso, as nossas atitudes, naturalmente, elas vão estar sendo produzidas como o homem de bem que queremos ser um dia. Um beijo, viu, gente, no coração de cada um. Agradeço imensamente a oportunidade. Eu passo agora, então, a palavra para o Valdir, né, Valdir? Sim. Boa noite. Obrigado. Obrigado pelo estudo. Obrigado a Seja bem-vindo, todos aí pela Valdir. presença. Vamos agradecer a Jesus, né, e dar continuidade. As reflexões estão aí para a gente fazer. E eu queria dar boas-vindas. Parece que tem algumas pessoas novas aí. Eu não vou arriscar dizer quem é, não, mas tem. Então, as pessoas que estão chegando aí hoje, as boas-vindas, fiquem à vontade. Lembrando sempre, a Marina já falou, eu vou repetir, a reunião é participativa, quem quiser participar de alguma forma pode ficar à vontade, tá? E sejam todos muito bem-vindos e vamos continuar o nosso estudo com Jesus. Já vimos aí a proposta da importância de fazer as nossas renovações para nos caracterizarmos como bons e verdadeiros espíritos.
Hoje nós vamos continuar o Livro dos Espíritos, na quarta parte, fala das esperanças e consolações, capítulo 2, né? Penas e gozos futuros, ainda estamos nas penas temporais, que vão da questão 983 a 989, e hoje a 986. Como são penas temporais, que, ou seja, passageiras, são penas que passam e tudo passa, eu me lembrei do poema que o Emmanuel ditou ao Chico. Eu não peguei a referência de qual a obra, não sei se está em alguma obra, mas eu peguei na internet até, que chama Tudo Passa, que é resultado de um pedido, um bilhete que o Chico entregou ao Emmanuel, dizendo a ele que entregasse direto a Maria, falando de uma dificuldade que ele estava precisando de uma resposta. E ela mandou responder para ele, num outro bilhete, né? Dizendo para ele que tudo passará. Tudo passa. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é suficiente. Emmanuel. Então, na questão 986, considerando que estamos exatamente nesse capítulo, né, das penas passageiras, temporais, o Kardec pergunta aos espíritos: pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Ou seja, pode repetir a encarnação em um mesmo mundo? Resposta: sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Pode ele próprio pedir e seja dado completá-la em nova existência. Mas então, já não está sujeito a uma expiação. Então, numa sequência normal de evolução, o espírito pode pedir uma nova encarnação no mesmo mundo para continuar o seu progresso até atingir o limite máximo deste mundo. Então, aqui na Terra, nós temos aqui, vamos dizer assim, uma escala de evolução em termos de aprendizado no planeta Terra, que é um mundo de prova e de expiação. Enquanto nós não vencermos todas as etapas de evolução da Terra, nós vamos continuar reencarnando na Terra. Se tivermos alguma dificuldade que ficou para trás,
nós vamos continuar encarnando na Terra. Se temos uma missão a cumprir, mas não deu tempo de cumprir essa missão por alguma razão, mesmo que não tenha sido culpa nossa, e nós queiramos dar continuidade à missão, nós vamos reencarnar, como ele diz aqui, para completar aquela missão que ficou sem cumprir no tempo anterior. Então, é possível, e é o mais provável, mais lógico até, que todos nós possamos reencarnar na Terra ou em um determinado mundo mais vezes até atingir o nosso objetivo final. E lembrando a expressão do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, versículos 25 e 26, né? Que eu acho que ele coloca isso de uma outra forma, daquela reconciliação com o adversário enquanto estás a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao oficial, e ele não te coloque na prisão. A prisão é uma nova encarnação, porque de lá não saireis enquanto não pagares o último ceitil. Então, enquanto não pagarmos o último ceitil, nós vamos reencarnar no ambiente e com as pessoas que estão envolvidas com a nossa dívida e com as nossas necessidades, com as pessoas ou com as personalidades. E no mesmo livro dos Espíritos, aqui na questão lá para trás, lá na 173, o Kardec perguntou também, né? A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? A resposta: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. A mesma questão na letra A, ele perguntou: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Resposta: certamente. B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido em outros mundos, bem como na Terra. Então, e nesse caso, principalmente em mundos inferiores, né? Mundo primitivo, por exemplo, que nós viemos de lá. No processo da evolução, nós vamos entrar na condição humana em mundos primitivos. E depois vamos evoluindo para passar para mundos imediatamente superior. Aí chegaremos a esse que é a Terra hoje, mundo de prova e de expiação. Venceu as etapas da Terra, ou de mundo de prova e expiação, nós vamos para o imediatamente superior, mundo de regeneração. Nos mundos de regeneração, nós vamos fazer a transição para os mundos felizes. E dos mundos felizes, nós iremos para os mundos celestiais até completar a nossa evolução e atingir uma fase do que nós conseguimos entender hoje como evolução. Nós não podemos dizer que atingiu aquela condição lá do espírito puro, que acabou tudo ali. Nós não temos hoje ainda informação bem concreta do que vai acontecer depois dali. O que podemos imaginar, e algumas informações, é que, à medida que vamos passando para mundos superiores, nós vamos ficando ligados também aos mundos inferiores, no sentido de poder ajudar de alguma forma. Então, os que estão imediatamente acima poderão ajudar os que estão abaixo para que haja uma orientação mais segura, inclusive, dos que estão acima para os que estão abaixo, porque os que estão acima já viveram tudo que nós que estamos abaixo não vivemos ainda. Então, eles vêm para ajudar, para ensinar, para reforçar, de uma certa forma, para nos puxar para cima. Ok? Na questão 987, ele pergunta: que sucede ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Lembram a frase que a Marina leu lá no finalzinho da mensagem lá do Evangelho? Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz para se aperfeiçoar, para crescer, para desenvolver? Pois é.
O que sucede ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Ó, essa questão tem aqui a 987. Na 642 também é feita a pergunta parecida com essa aqui, porque pergunta se basta não fazer o mal para ser agradável a Deus. E agora nessa vem a resposta. Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Então, é só a gente imaginar. Uma pessoa que mantém uma vida, uma rotina igualzinho, que faz todos os dias a mesma coisa do mesmo jeito, uma pessoa que não se esforça para modificar nada, que pega simplesmente o que ela aprendeu até ali e mantém aquela mesma rotina. Ela vai continuar nessa mesma rotina. Se ela está no ambiente de trabalho, por exemplo, mas não se esforça para crescer um pouco mais, para estudar, para aprender, ela vai continuar uma vida inteira, né? Às vezes até aposentar, fazendo a mesma coisa, repetindo do mesmo jeito, porque ela não se esforçou de forma alguma para progredir. Então, isso seria a comparação do espírito que viemos, todos nós, né, para progredir, mas chegamos aqui e nos acomodamos. Olha quanta informação que nós temos. A Marina chamou atenção para o estudo, para o aprendizado, para quanta coisa podemos aprender, estudar. E não é só assim, especificamente no Espiritismo. Nós temos muita informação, muita orientação para receber, nós temos muito que aprender ainda. E todo esse aprendizado vai ser levado em conta, principalmente se nós, além de aprender, conseguimos realizar o aprendizado, colocarmos em prática. Então, terá sempre um esforço constante para melhorar, para aperfeiçoar, para renovar. Em qualquer circunstância, em qualquer posição que nós estejamos, é importante continuar progredindo. Os profissionais, especialmente os profissionais aí de níveis mais elevados, né, que não se esforçam para aperfeiçoar o seu conhecimento, eles acabam ficando para trás, porque as coisas não param. Se a gente for pegar a medicina de hoje e comparar com a medicina de, vamos ver, dentro de uma mesma geração, né, de 30 anos atrás, nós vamos ver o tanto que evoluiu, o tanto que aperfeiçoou, né, em 30 anos. Se considerarmos 100 anos, nós vamos ver uma distância, uma diferença muito maior ainda, nas diversas áreas, né? Se pegarmos, por exemplo, a medicina de 200 anos atrás, ou em torno disso, nós vamos ver ainda que, naquele tempo, há um atraso enorme em relação ao que é hoje. E assim a engenharia, as diversas especialidades em todas as áreas, nós vemos que houve progresso. Se o homem não se esforçasse para progredir, para acompanhar esse desenvolvimento aí, para inclusive desenvolver a própria inteligência, as coisas estariam paradas. Se alguns dos especialistas, né, daqueles iniciais aí, tipo Freud, por exemplo, aí, que iniciou uma ciência que fez uma grande revolução e ainda mexe até hoje, e alguns outros, alguns cientistas em outras áreas que desenvolveram, que aperfeiçoaram, que lutaram e que até morreram por causa da ciência deles, e só depois a ciência deles foi desenvolvida, todos eles deram exemplos para nós de que, mesmo que pequenininho aqui nas nossas áreas, é possível e é necessário desenvolver. Quando levamos isso para a área espiritual, nós continuamos vendo a necessidade do progresso. Então, no capítulo 3, no item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, chama Progressão dos Mundos. Ele fala assim, eu acho esse tema, esse item 19,
muito importante. Esse é um dos temas que eu acho, junto com esse que a Marina leu também hoje do Evangelho, eu acho que esses são os temas que a gente devia decorar e trazer esses temas na ponta da língua para lembrar sempre, lembrar o tempo todo, né? Ele fala assim, o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Gente, eu sempre que vejo isso aqui, eu me lembro lá da Gênese do Moisés. Os primeiros capítulos, primeiro capítulo, os primeiros versículos da Gênese, quando fala da criação. Ele fala, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. E diz, quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva. Olha só, diz lá na Gênese de Moisés que no princípio era o caos, era tudo desorganizado, numa visão, de uma outra visão. Mas, de repente, Deus diz, faça-se a luz. E a luz se fez. Ou seja, as coisas clarearam. E aí iniciou o processo. Esses átomos que ele fala aqui, a união, a ligação dos átomos para caracterizar os princípios materiais, e aí as coisas começaram a se organizar. Aí ele organiza a parte de cima do céu, organiza a parte de baixo da terra, separa água doce de água salgada, separa água de terra, separa e organiza na parte superior as luzes maiores, ou a luz maior que daria o brilho do dia, e chamou isso de dia, e as luzes menores que iluminariam a noite. E na medida que ele vai organizando aí, ele vai falando das fases, e chama as fases de dia, pelo menos foi chamado de dia. E a cada dia a gente vê claramente um progresso. Quando tudo isso estava organizado, aí surgem as vegetações, porque até então eram seres inorgânicos que estavam sendo organizados para caracterizar os princípios mais materiais. Quando estava tudo organizado, aí começam os seres orgânicos, que são os seres que têm algum tipo de vitalidade. Aí vêm os vegetais. Todas as espécies de vegetais vão surgindo e vão desenvolvendo e aperfeiçoando e tomando seu espaço na Terra. Depois que todos os vegetais vieram, aproveitando o solo que já estava fértil para eles, aí vêm os pequenos animais, os pequenos seres, os seres que vão iniciar o seu processo de evolução, que só poderiam iniciar quando tivesse a sustentação dos princípios materiais, mas a sustentação também dos vegetais,
que serviriam para as suas alimentações. Aí os seres vivos começam a surgir de uma forma mais intensa, os animais, ainda irracionais. Os animais vão desenvolvendo nas diversas espécies, vão passando pelo progresso e aperfeiçoando, e as espécies imediatamente superiores vão surgindo, vai acontecendo uma evolução desses princípios, até chegar no momento que estava tudo preparado para o homem. Aí ele diz lá que o homem surge no sexto dia. É o último dia da criação, surge o homem. O homem só surge quando tudo estava organizado para que ele pudesse surgir, dominar e administrar tudo que já estava prontinho para ele dar continuidade. Aí Deus entrega ao homem a responsabilidade sobre tudo que existia, porque ele passa a ser o animal mais superior, mais inteligente, e ele passa a ser aquele elemento que teria a inteligência mais avançada e teria condições de dominar a tudo que estaria, a partir daí, subordinado a ele. Eu estou dizendo com as minhas palavras, mas quem quiser pegar a Gênesis do Moisés e ler, vai achar bem próximo disso que nós estamos falando. Então, quando o homem surge, uma nova fase vai surgir para a humanidade. Aí tem todas aquelas figuras, né, aqueles símbolos, aquelas alegorias todas que tem lá, especialmente no Antigo Testamento, mas que vai dando para a gente ir percebendo claramente a evolução do homem até chegar no ponto que nós estamos chegando hoje. Hoje, nós não sabemos exatamente quantos anos tem daquele tempo. Pela orientação bíblica, aquele tempo está bem próximo, em torno de 6.000 anos, né? Mas nós não sabemos exatamente o tempo, porque o tempo é muito variado. Mas nós sabemos a distância que está o homem de hoje do homem Adão, que foi o símbolo do primeiro homem, que, na verdade, ele simbolizou o princípio da humanidade. Então, o Adão, ele simboliza o momento em que o homem iniciou na Terra a sua evolução. E, a partir daí, há uma evolução passando por diversas fases, por diversos conhecimentos, por diversos aperfeiçoamentos, tudo isso caracterizando o progresso e tudo isso demonstrado e agora fácil da gente compreender pela reencarnação nas diversas espécies, nos diversos reinos, e o princípio inteligente que estava imperceptível, especialmente lá no vegetal, ele começa a ser melhor percebido no animal e vai tomar uma clareza muito maior no homem. Então, ele continua dizendo aqui, ó, marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação. Porquanto, nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele ha chegado a um dos períodos de transformação em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei do progresso. Essa mensagem é de Santo Agostinho. Foi ditada em Paris, 1862,
como eu disse, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 19. Eu acho que vale a pena reler e vale a pena, quem tiver coragem, né, decore essa mensagem. Isso aqui é aquele assunto do Evangelho e da doutrina que mexe com as fibras dos nossos sentimentos, como disse lá na mensagem que a Marina leu, né? É tocar, ele fala assim, em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Então, que nós vejamos, sintamos algumas dessas mensagens, nos tocando o coração como músico, que só de ouvir alguns acordes já sente na intimidade a presença e a grandeza da música. Então, continuando aqui, nós vamos para a questão 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existência anterior? É uma pergunta interessante, né? Então, essas perguntas, elas vão, de uma certa forma, representando as perguntas que nós faríamos para construir o nosso entendimento da vida e do universo. E é o Kardec que faz as perguntas. Certamente, ele já sabia de tudo isso, né? E, por intuição, ele é certamente também orientado pelos espíritos para organizar as perguntas de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o que nós faríamos, que nós perguntaríamos. Então, aí é uma pergunta curiosa até, porque a gente às vezes vê pessoas que a gente acha que tem uma vida maravilhosa, né? Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma. Será que a gente lembraria de alguém que a gente vê assim? Que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Aquela vida tranquila, né? Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existência anterior? Então, vamos considerar primeiro a divisão, né? Prova, provação, expiação, missão. A prova, todos nós temos que passar. A provação, segundo o Emmanuel, é a dificuldade que o espírito preguiçoso tem que passar por não ter cumprido o seu dever. A expiação é a pena imposta ao criminoso, ou seja, aquele que contrariou a lei. E a missão é a oportunidade dada àquele que já venceu as suas provas, mas que está disposto a continuar ajudando de alguma forma. Então, quando é feita essa pergunta, ele nos convida a observar melhor, porque nós podemos olhar para determinadas pessoas e achar que elas têm uma vida maravilhosa. Se a gente lembrasse de uma das pessoas mais populares do mundo hoje, talvez, né, em termos de riqueza, o Bill Gates, né, que é muito comentado, você fala, não, o Bill Gates, né, a vida perfeita, né, muito dinheiro, muita inteligência, muito isso, muito aquilo, e muita gente pode achar que tem uma vida desse tipo aqui. Só para dar uma ideia. Aí, a pergunta que os espíritos devolvem, e aí nós vamos refletir melhor. Conheces muitas dessas pessoas? Será que nós conseguiríamos contar em uma mão as pessoas cuja vida escoa em perfeita calma, que não precisam de nada fazer por si mesmos, que as coisas acontecem naturalmente? Será que nós contaríamos essas pessoas em uma mão? Por outro lado,
olhando para a nossa própria vida, que aí é mais fácil a gente saber, né? E que muitas pessoas, às vezes, acham que a gente tem uma vida super tranquila, super despreocupada, olhando para a nossa própria vida. Será que tem alguém aí no grupo? Tem 36 pessoas no grupo hoje. Será que, olhando para cada um dos 36, tem alguém aí que poderia levantar a mãozinha lá, dizendo que não tem nenhuma dificuldade, que tem a vida perfeita, calma, que não precisa de nada fazer por si mesmas e que se conservam isentas de cuidados? Está levando a vida normal, tranquila, despreocupada? Será que tem alguém aí que pode levantar a mãozinha e falar que sim? Aí a pergunta que ele faz: conheces muitas dessas pessoas? Aí vem: enganas-te se pensa que as há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas, quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, ele vai colocando 3 opções aqui para nós. Primeiro, se nós conhecemos muitas dessas pessoas. E eu respondendo por mim mesmo, eu vou dizer que não, que eu não conheço muitas dessas pessoas. Depois, ele vai dizer que nós nos enganamos quando pensamos que há um grande número dessas pessoas que estão nessa condição. E fala que, não raro, a calma é apenas aparente. E depois ele coloca uma terceira opção. Talvez, quer dizer, se há pessoas assim, ele fala, talvez elas tenham escolhido tal existência, mas, quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, é aí que vem a aprovação, né? Como o preguiçoso lamentam o tempo perdido, porque aquele que escolheu, por comodidade, ficar o mais parado possível, ele vai perceber, quando voltar lá, que perdeu tempo, que deixou de realizar muita coisa. Então, ele viveu aqui como o espírito preguiçoso. Aí ele vai lamentar o tempo perdido, e aí ele vai viver aqui o que o Emmanuel chama de provação. Ele pode não ter feito nada de ruim, mas não fez também nada de bom. Então, vamos dizer assim, consideravelmente bom. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Gente, isso é uma verdade que é palpável para todos nós. Cada um que estamos aqui hoje, sabemos onde chegamos. E eu pergunto, alguém chegou onde chegou hoje sem esforço? Sem exercer alguma atividade? Eu sei que no nosso grupo tem médicos, tem dentistas, tem advogados, tem pessoas de diversas áreas de formação, tem profissionais das diversas outras áreas também, né? Nenhum desses, por mais simples que seja a função, não chegou a ela sem algum esforço. E o próprio exercício da atividade já é um esforço, já é um trabalho que vai ajudar no desenvolvimento da sua vida, da sua inteligência, do seu aperfeiçoamento, é o seu progresso. Então, quando a pessoa adormece na paralisação, na tranquilidade, ela não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, dizem que os espíritos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da
inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Isso é muito sério, não é? Sabei que cada um terá de dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Hoje conversávamos sobre uma pessoa conhecida nossa que vive só. É um senhor já, não vou falar senhor assim não, porque ele é meu colega de infância até. Então, assim, é um jovem senhor, né? E a gente estava falando porque ele vive só. Ele mora numa casa sozinho. Então, a gente estava conversando sobre a necessidade que ele tem de ir à rua, fazer várias coisas quando poderia fazer todas ao mesmo tempo. Então, a gente estava conversando a respeito, analisando essa situação, e a gente estava, então, vendo o seguinte: a dificuldade que é, especialmente nesse tempo de pandemia, para a pessoa ficar em casa à toa, presa. Imaginem isso. Você ter que ficar dentro de casa, não poder sair à rua, principalmente quem está no grupo de risco, né? E os idosos já estão todos no grupo de risco, né? Oficialmente estão no grupo de risco. Uma pessoa que está em torno de 70 anos, mais de 70, ela já está no grupo de risco e tem algumas outras complicações. Então, imagine a pessoa que tem que ficar em casa. A pessoa que frequenta uma religião que proíbe assistir televisão. Então, a pessoa não pode assistir televisão. E essa pessoa é analfabeta, ela não pode ler. E, além disso, ela não tem habilidade para fazer as coisas de casa. Tipo, quebrar uma parede, fazer de novo, trocar uma tomada elétrica, trocar uma lâmpada, mexer com alguma coisa assim. Eu estou só ampliando um pouquinho para a gente entender a dificuldade que é quando a pessoa fica na inutilidade e, o pior, né? Se sentindo inútil e querendo cobrir isso de alguma forma, porque nós temos 24 horas no dia que tem que passar. De preferência, aproveitando essas 24 horas, né? Todos nós sabemos, ou pelo menos a maioria sabe, que um dia de 24 horas, para alguns, precisaria ter 28, 30 ou até mais. Mas para uma boa parte das pessoas, principalmente agora estando em casa, por determinação legal e por ter que cumprir isso, até para não morrer pela contaminação, algumas pessoas vão ter muito tempo sobrando. E tem um tempo que, às vezes, é de inutilidade. Onde que nós queremos chegar com isso? Vamos procurar encontrar alguma utilidade neste momento que já está presente, que já está acontecendo, e vamos ver o que nós podemos fazer. É tempo de oração? Então vamos fazer oração. Isso todo mundo pode fazer. Fazer orações por nós e pelos outros. Mas a oração só não é suficiente. Porque Jesus falou para orar e vigiar. Vigiar e orar. A oração é o nosso tempo de coligação, de ligação com o plano espiritual, para receber as orientações, para estar em sintonia com a ajuda que vem de lá. Mas isso não basta, porque a vigilância é a observação de tudo que está à nossa volta e a percepção de tudo que é necessário ser feito por nós, para que nós, além de nos sentir úteis, possamos ocupar bem o nosso tempo e construir algo que será muito importante para a continuação da nossa existência e para a continuação da nossa vida no plano espiritual. Então, por isso,
Um apelo que nós estamos fazendo hoje a todos nós, né? É que cada um não se permita, enquanto tem saúde, enquanto tem agilidade física, enquanto tem alguma possibilidade, faça algo, leia. Nós temos muitas obras boas para ler. Ah, mas eu não consigo ler os livros espíritos, que são muito cansativos, são difíceis de ler, difíceis de entender. Então, leia outra coisa. Leia outra obra. Leia a Bíblia. Ah, mas a Bíblia é muito difícil. Ah, mas hoje eu citei aqui um capítulo aqui das Ciências do Moisés. Já leu as Ciências do Moisés? Pelo menos um capítulo? Pelo menos esse primeiro capítulo? Que tal atender a essa curiosidade hoje e ler esse capítulo? E quem sabe se você vai ficar animado e vai querer ir lendo e vai chegar lá na história do Noé, na história do Abraão, na história do Jacó. Todos eles estão nos 50 capítulos do livro Gênesis. Aí, de repente, você vai querer ficar curioso saber quem foi o Moisés. Aí você vai para o segundo capítulo e vai ler lá no Êxodo a história do Moisés, como que ele chegou, como que ele nasceu, como é que é a história inicial dele, aquela criança linda, filha da escrava, mas que era homem, então o faraó mandou que matassem todos os homens que nascessem. Aí, como não queriam matar o menino, conseguiram colocar ele no cesto e puseram no rio. E a filha do faraó achou o cesto, achou o menino, se encantou com ele, e aí trouxe, e ele foi ser criado como filho adotivo da filha do faraó. Aí teve todas as oportunidades. Tudo isso está lá no livro do Êxodo. É a história do Moisés. Aí depois vem a missão do Moisés. Olha só, tem muita coisa interessante. Não leia o livro de números, que tem muito número. Mas não é só número, mas tem muita estatística. Né? Mas leia os livros que vêm para frente. A história do Daniel é interessante, o livro do profeta Daniel. Então, tem muita coisa para ler e é a Bíblia. E está escrito lá que é sagrada. E tem a vibração de sagrada, porque é um livro que traz e que fala da espiritualidade das pessoas daquele tempo e que mantiveram escrito para nós a história da nossa evolução espiritual. Então, nós temos muita coisa para fazer. Eu estou dando algumas sugestões. Mas temos romances espíritas também, para quem não gosta de ler livro mais técnico, livro dos Espíritos, por exemplo, a Gênesis, do Kardec. Leia os romances do Emmanuel. Leia a obra do André Luiz. Tem muita coisa. Além disso, nós podemos fazer algo no nosso quintal, plantar alguma coisa, fazer algo. Então, não permaneçamos inúteis. Saber também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando o da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. Então, reflitamos sobre tudo isso, leiamos de preferência essas questões novamente para refletir, para entender melhor, e vamos continuar buscando o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento. Nós estamos agradecendo a todos pela oportunidade, pela presença. Vamos aproveitar o embalo e vamos fazer o agradecimento, já que ninguém falou nada, né? Então eu mesmo faço. Vamos aproveitar o agradecimento para dirigir a nossa vibração de agradecimento a Deus por todas as oportunidades que temos recebido. Agradecimento a Deus pelo conhecimento, pelo aprendizado, pela inteligência que vamos desenvolvendo cada vez mais e pela possibilidade que vamos descobrindo de ser úteis em mínimas coisas, mas que são importantes para o universo, para o complemento na nossa obra junto de Deus e para a nossa evolução espiritual. Vamos agradecer a Deus por este cantinho de Jesus que nos acolhe, que nos reúne, mesmo estando nas suas dependências físicas,
nós estamos nas suas dependências espirituais. E por isso estamos todos em sintonia, em nome desse cantinho de Jesus, que nos acolhe, que nos incentiva, que nos protege e que faz com que todos nós tenhamos a confiança necessária para vivenciarmos todas essas dificuldades que o nosso amigo Emmanuel diz em nome de Maria de Nazaré, que tudo passará. Agradeçamos então e peçamos a Jesus que esteja com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos.